Olá, pessoal. Aulas passadas a gente viu a teoria geral das equações de segunda ordem lineares, né? E o que a teoria geral informava a gente? Informava a gente como é que é a cara da solução geral. Toda equação de segunda ordem linear, a cara da solução geral é um plano. Beleza? Como é que você descreve esse plano? Você acha um par de soluções fundamentais, isso te vai dar o plano pela origem, beleza? Aqui é a solução geral da homogênea e a solução geral da não homogênea é isso transladado por uma solução particular. Beleza? Aí a gente viu métodos para achar a solução particular. A partir do momento que eu tenho a solução, as fundamentais, né? É o método da variação dos parâmetros, do Lagrange. Isso reduziu a questão a achar essas fundamentais. Então, essa teoria geral não diz para a gente como é que a gente acha essas soluções fundamentais. Encontrar essas soluções fundamentais vai ser caso a caso, vai depender de como é a equação. E é o primeiro caso que a gente vai ver, que é um caso bem específico, mas bem importante, é como é que a gente faz para achar soluções fundamentais quando a sua equação tem coeficientes constantes, que é uma equação dessa forma, né? Você tem as suas funções coeficientes são constantes. Beleza? Como a gente está falando de solução fundamental é sempre da homogênea. Né? Então, o primeiro caso que a gente vai conseguir achar soluções fundamentais é esse caso de coeficientes constantes. A gente já viu vários exemplos importantes onde aparece coeficientes constantes, né? Por exemplo, massa-mola amortecido, por exemplo, RL, circuito RLC, com R e LC constantes. A gente viu também, se a gente pega o pêndulo não linear e lineariza próximo dos equilíbrios, também dá equações lineares de coeficientes constantes. Beleza? Então, por mais que isso aqui seja um caso bem específico, é um caso bem importante. Então, é o primeiro caso que a gente vai ver como é que a gente acha soluções fundamentais, e tem um método bem fechadinho para isso, que é muito bacana, que é o seguinte, uma maneira de ver esse método é um método que reduz o problema de achar as soluções fundamentais a um problema algébrico. Então, a ideia é tentar encarar essa equação diferencial, no caso de coeficientes constantes, do jeito mais algébrico possível. Então, para isso, a gente vai usar uma notação que vai deixar mais claro do que a gente está falando, e é uma notação importante vocês acostumarem, que é a notação de operador. Significa o quê? Que eu vou olhar a derivada como, de uma função como uma operação que eu faço numa função. Isso vocês já estão acostumados lá do cálculo 1, é aquela notação de Leibniz, né? De pensar que eu estou pegando a função e aplicando essa operação de derivada. Como nas nossas equações, a maioria das vezes a variável vai ser o tempo, para não ficar carregando essa variável tempo, a gente vai introduzir uma notação mais curta, que é chamar essa derivada de d. Tá? Então, é o operador derivada. A gente só está introduzindo essa notação para a gente pensar na derivada de um jeito um pouco diferente. Isso vai abrir a cabeça para a gente enxergar algumas coisas na equação diferencial. Tá? Por exemplo, como é que seria a derivada segunda? A derivada segunda é d da derivada primeira. Né? A derivada primeira é d também. Então, estou aplicando d duas vezes. A gente escreve isso d ao quadrado de y. Tá? E assim em diante. Tá? Então, aqui a potência 2 indica que eu estou derivando duas vezes. Se eu pego minha equação e reescrevo com esse operador derivado, de novo, é só uma notação, mas é uma notação que uma coisa vai ficar mais evidente. Então aqui eu tenho a derivada segunda,
Aqui eu tenho derivada primeira. Então seria d elevado a 1. E aqui eu não tenho derivada nenhuma, né? Seria d elevado a zero, né? Elevado a zero é não fazer nada. Aqui você coloca os coeficientes de novo. E quando você reescreve a sua equação com o operador derivada, dá uma vantagem enorme de botar alguém em evidência aqui, não é? Quem parece que dá para botar em evidência? É como se eu pudesse botar o y aqui em evidência, né? E dá para fazer isso? Dá. Dá para botar o y em evidência. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu quero dizer com isso. Então eu vou escrever assim. E vou botar o y em evidência. Olha só. Mas o que significa botar y em evidência? Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar, tá, pessoal? Botar y em evidência quer dizer que aqui eu estou operando. Aqui eu estou dizendo o quê? Estou fazendo d ao quadrado. Não é vezes y, é operando em y. O que significa d ao quadrado operando em y? A derivada segunda. É o que está aqui. Vezes a. E aqui? Então, que operação eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha função y, não estou multiplicando por d, estou operando com d, derivando, e multiplicando por b. Dá isso. E a última coisa, eu não derivo, simplesmente multiplico por c. Dá isso. Beleza? Então dá para botar y em evidência se você tem em mente aqui o que significa isso aqui. Isso aqui significa derivar a função y. Daria para botar o y em evidência do lado de cá? Seria a mesma coisa? Não, não seria a mesma coisa. Tá? Porque percebe, isso aqui é o quê? Derivar a função y. E isso aqui? Isso aqui é pegar o que estiver aparecendo aqui e derivar e depois multiplicar por y. Né? Totalmente diferente. Beleza? Então dá para escrever a equação assim, com o operador derivada, mas tem que tomar esse cuidado do que significa isso aqui. Beleza? Qual a vantagem de escrever a equação assim, além de ser curioso? A vantagem é que aqui fica muito claro que aparece um polinômio. Né? Deixa eu reescrever esse polinômio em outra variável, só para ficar mais claro. Os coeficientes do polinômio são a, b, c, e vou usar a variável r. Beleza? Esse polinômio está intimamente relacionado a SDO, de coeficiente constante. Beleza? A gente vai ver que esse polinômio aqui governa como é que são as soluções da SDO. Tá? É o chamado polinômio característico da EDO. Tá? E qual a relação que ele tem com a EDO? A relação é o seguinte. Você pega esse polinômio, acha as raízes dele vão te dizer como é que é a solução do EDO. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que lembrar que é o seguinte, achar as raízes de um polinômio que não por acaso vão ser chamados de raízes características, e como é um polinômio de grau 2 tem duas raízes, às vezes com multiplicidade. Achar as raízes de um polinômio é a mesma coisa que fatorar esse polinômio, não é? Essa é a primeira coisa importante de vocês lembrarem.
Achar as raízes e fatorar é o mesmo problema. Beleza? Como você vai achar as raízes? Bom, não importa. Segunda ordem tem polinômio de segundo grau, você pode usar Bhaskara, né? Mas eu vou fazer a ideia aqui um pouco mais geral, não vou usar Bhaskara por enquanto, também não vou usar delta por enquanto, porque isso aqui é outra coisa que se você entender as coeficientes constantes de segunda ordem, você vai entender o de terceira, quarta, quinta, beleza? Terceira, quarta, quinta ordem também vai aparecer a mesma coisa. Se for de coeficiente constante, vai aparecer um polinômio característico. E o que vai governar as soluções da EDO são as raízes do polinômio característico. E de terceira ordem em diante não tem mais Bhaskara, né? O importante é as raízes. Beleza? E é importante você perceber que achar as raízes é a mesma coisa que fatorar o polinômio. Essa é a primeira coisa. Mas o que isso tem de vantagem? A vantagem é a seguinte: se eu tiver, pensa assim, se eu tiver com o polinômio fatorado, deixa eu escrever isso aqui. Se eu já tivesse com o meu polinômio fatorado, é evidente quais são as raízes, né? Elas estão aqui. E se eu já tenho ele assim, por que é evidente quais são as raízes? Porque quando é que isso aqui dá zero? Quando é que um produto dá zero? Quando um dos fatores é zero. Né? Então é quando isso ou isso é zero. Então, as raízes ou é essa ou é essa. Beleza? Então, fatorar um polinômio é a mesma coisa que achar as raízes. E quando você fatora um polinômio, você escreve ele de uma forma mais simples, né? Então, a pergunta é, se eu fatorar o polinômio característico de uma EDO, será que eu consigo fatorar também a EDO? Olha que sacada. E a resposta é sim. Como que eu fatoro a EDO? Olha, só ver. O que significa isso aqui? Significa que se eu fizer essa conta, né? R ao quadrado, R1, R2, papapá, eu obtenho de volta isso aqui, né? Logo, se eu fizer a mesma conta com botando no lugar do R o operador derivada, ou seja, se eu fizer D menos R1, D menos R2, e aplicar isso no Y, o que eu vou obter? Ó, só refazer isso aqui, vai dar isso, né? Logo se eu refazer com D no lugar do R, vai dar isso aqui. Vai dar, não vou escrever de novo, não precisa. Né? Vai dar isso aqui, vai dar igual. Olha que ideia simples. Fatorar o polinômio característico vai ser fatorar a minha EDO. E aí, qual a vantagem de fatorar a EDO? A vantagem é que, aí de novo, você está simplificando e provavelmente resolver isso aqui vai ser mais fácil resolver isso aqui. Vou ver cada uma separadamente. Que nem a gente fez aqui. Beleza? Então, antes da gente continuar, esse é um método um pouco abstrato, né? Deixa eu ilustrar com um exemplo. Mas a ideia está bem clara, né? Você perceber que numa EDO de coeficientes constantes aparece um polinômio aqui, um polinômio no operador derivada, que é o polinômio característico, e eu fatorando esse polinômio, eu posso fatorar a minha EDO. Beleza? E aí, por que isso aqui pode ser mais simples? Porque, ó, vamos fazer um exemplo isso, melhor. Vou pegar um exemplo que a gente já viu parecido até. Aquele, lembra? O pêndulo
com um equilíbrio lá de cima, linearizado, fica uma equação assim. Beleza? Vamos achar o polinômio característico e as raízes características disso aqui. Então, para achar o polinômio característico, tem várias maneiras. Rapidinho vocês vão fazer isso de olho. Mas vamos fazer devagar aqui. Ó. Aqui é d ao quadrado, y. Aí passa o y para cá, fica assim. Né? Essa é a minha DO. E aí, o que eu posso fazer? Põe o y em evidência. Né? Fica d menos 1. D ao quadrado menos 1. Beleza? Então aí, ó, o polinômio característico aqui, ó. R ao quadrado menos 1. Tá? Se você quiser também falar que o polinômio característico é R ao quadrado menos 1 igual a zero, tudo bem. Então, a gente confunde às vezes polinômio característico com L igualado a zero, que é chamada também equação característica. Tá? Mas assim, você não precisa fazer esse caminho inteiro. Você pode ler direto aqui. Ó. Como é que é essa tradução do polinômio característico por equação característica? Simplesmente você troca o y duas linhas por r ao quadrado, y' por r, e cuidado, o y você não troca por r nenhum. O y é como se fosse d elevado a zero, então você troca pelo r elevado a zero, que é 1. Beleza? Então aqui você pode fazer a mesma coisa. Reescreve a equação assim, para não ter erro de sinal. E aí você vê quem é o polinômio característico. R ao quadrado menos 1. Beleza? Aliás, nem precisa reescrever a equação. Você pode vir direto aqui. Ó. Aqui você pode ler assim, qual é o polinômio característico dessa equação? Tem coeficientes constantes? Tem. Então dá para falar de que o polinômio característico é R ao quadrado igual a 1. Que é a mesma coisa que está aqui. Beleza? Tá, massa. Uma vez que qual é a vantagem de olhar para esse polinômio característico é fatorar o polinômio característico. Esse aqui é fácil de fatorar, porque esse aqui a gente sabe, né? Quais são as raízes aqui? Mais ou menos 1. Então esse aqui é a mesma coisa que R mais 1, R menos 1. Certo? Logo, a minha DO, aí que está a vantagem de escrever com D, é uma coisa que não dá para enxergar na DO quando ela está assim, nem quando está assim, mas quando você escreve com o operador derivada, isso fica patente. Do mesmo jeito que eu fatorei meu polinômio característico, eu posso fatorar a minha DO. Como? D menos 1. Tá aqui D mais 1. D menos 1. Beleza? Então, por enquanto, eu só estou reescrevendo minha DO de um jeito mais aberto. E agora vamos enxergar qual a vantagem de fatorar. Para que fatorar a DO? É a mesma coisa que aqui, né? Se você fatora um polinômio, achar as raízes é fácil, né? O produto é zero quando isso é zero ou isso é zero. Aqui lembra, não é um produto, né? São operadores de derivada. Mas é uma ideia parecida. Quando é que isso aqui é zero? Se eu achar uma função que isso aqui dá zero, se eu pegar um y que eu coloco aqui e dá zero, se eu pegar, derivar o zero e somar, fazer 1 vezes zero, continua zero. Né? Então, uma solução disso aqui solução disso é solução disso. Concorda? Se o y satisfaz isso, opa, tô fazendo, vou começar por esse lado que é menos. Se o y satisfaz isso, também vai satisfazer essa equação maior. Beleza? Mas isso aqui é uma equação de qual ordem? Isso aqui é uma equação de primeira ordem. Que equação é essa? É y'
menos y igual a zero. Qual a solução disso aqui? Que é a mesma coisa que y' igual a y. Né? A solução é a solução geral. Então, isso aqui é uma equação que você precisa saber a solução geral sem precisar ficar fazendo fator integrante ou mesmo separação de variáveis. Você tem que saber que as funções que eu derivo dela mesma são múltiplos da exponencial. Beleza? Então, já achamos uma solução para essa equação, que é múltiplos da exponencial. Tá? Mas achar uma solução, uma equação de ordem 2, não é suficiente, né? Você tem que ir além. E aí, para ir além, você faz o seguinte, percebe que, olha só, quando eu fatoro um polinômio, essa ordem aqui não importa muito, né? R mais 1, R menos 1, a mesma coisa. Eu posso escrever R menos 1, R mais 1. Tá? A mesma coisa. Então, eu também posso fatorar minha DO trocando a ordem das raízes, né? Da mesma DO. Beleza? E aí, olha, esse outro pedaço, se eu achar uma y que anula esse pedaço aqui, vai anular tudo, né? Porque se aqui der zero, se eu derivar zero e multiplicar zero por 1, continua dando zero. Então isso leva a gente a olhar para o outro pedaço. Tá? A solução desse pedaço vai ser solução de tudo. Olha, essa aqui de novo é uma equação de ordem 1. Essa é a equação de ordem 1. Ou essa, se você preferir. E qual a solução geral dessa? Das funções que eu derivo e da menos ela mesma. Isso aqui. Beleza? Então, esse método de fatorar a EDO permite a gente fazer isso. Dividir a EDO em dois pedaços. Resolver cada pedaço separadamente. Então, resolver isso aqui, resolver uma equação de ordem 1, que dá múltiplos da exponencial de t. Isso aqui, múltiplos da exponencial de menos t. Beleza? Então, esse aqui é o método para achar soluções. Viu? A gente não precisou chutar nada aqui. As soluções foram aparecendo. E aí o que eu tenho que ver no final, ó, obtive uma solução, obtive outra. Obtive, então, um par de fundamentais. Aí tem que ver, é ordem 2, tem duas. Então, como é que eu vejo se essas duas são ou não são fundamentais? É só dividir uma pela outra e ver né, que são fundamentais mesmo. Então, elas são fundamentais essencialmente porque essas raízes são diferentes. Né? Então, se eu obtive um par de soluções fundamentais, obtive a solução geral. Vou escrever fundamental aqui. Obtive a solução geral. Que é só combinar elas, né? Então, aqui a gente está usando a teoria geral. Esse método aqui mostra pra gente uma maneira de obter essas soluções. E a partir do momento que eu obtenho um par de soluções fundamentais, obtenho a solução geral combinando elas, somando. Beleza? Se vocês lembrarem bem, a gente já tinha resolvido essa equação e já tinha chegado aqui. Só que no que a gente tinha feito, a gente tinha chutado essa exponencial de t e exponencial de menos t. Olhando a equação e tal, com carinho, a gente chutou. E esse método aqui permite que a gente não precise chutar. Simplesmente essas soluções aparecem naturalmente da equação característica. Beleza? Tudo veio das raízes da equação característica. E aí é um método que reduz a ordem. Né? Para resolver uma equação de ordem 2, eu reduzo para resolver duas de ordem 1. Beleza? Bacana, né? Muito simples. A questão é,
Esse método sempre funciona? Não. Desse jeito que está aqui, não. O que foi importante desse exemplo que fez esse método funcionar nesse exemplo? Importante as raízes serem distintas, né? Então, se eu tenho raízes reais distintas, esse método funciona direitinho. É só você pensar assim, ó, vamos fazer o caso geral. Se eu tenho raízes reais distintas, quer dizer que minha DO vai ser fatorada em D menos R1, D menos R2, certo? Lembra que o Y tem que ficar desse lado. No caso de raízes reais distintas, a DO fatora assim. Então, se eu igualo isso a zero, eu posso achar soluções ou usando esse pedaço ou usando esse pedaço, né? Se eu usar esse pedaço, eu obtenho como solução. Se eu usar esse primeiro pedaço, eu obtenho como solução isso aqui. Se eu usar como segundo pedaço, eu obtenho como solução isso aqui. Tá? Eu obtenho soluções ou olhando só para esse pedaço, equação de ordem 1 com essa solução geral, ou olhando só para esse pedaço, equação de ordem 1 com essa solução. E aí, como é que eu sei se elas são ou não são fundamentais? Divide uma pela outra, né? Se eu dividir uma pela outra, se eu dividir essa por essa, vai ficar o quê? Aqui vai ficar a diferença das raízes, né? Como as raízes são distintas, eu sei que essa diferença não é zero, logo isso aqui não é constante. Beleza? Então sempre que as raízes são distintas, esse método funciona, que é uma beleza. Você nem precisa ficar verificando isso toda hora. Só saber que as raízes são distintas já te dirá que as soluções fundamentais são essas aqui. Vou botar fundamental mesmo, vou botar essa e essa. Vou botar o par de fundamentais, não vou botar nem a combinação. Beleza? Então, como é que esse método pode falhar? Você pode ter raízes reais iguais. E aí, no caso de raízes reais iguais, você fatora igual, do mesmo jeito. Só que você não pode dizer que as fundamentais são essa, né? Porque essa cara vai ser igual a esse. Quem vai ser as fundamentais nesse caso? Não sei. Vai ter que modificar o método um pouco, trabalhar mais um pouco. E também tem mais um caso que isso aqui não cobre, né? Que é o caso de raízes complexas.
raízes complexas vão aparecer. Lembra que nosso polinômio característico é sempre um polinômio real, né? Pegando coeficientes reais aqui, então o polinômio característico é real. Quando os coeficientes são reais, quando aparecem raízes complexas, essas raízes complexas aparecem aos pares, os pares conjugados. Então, se aparece uma raiz complexa, vou chamar alfa mais beta. Se aparece essa raiz complexa, a conjugada vai aparecer também. Isso aqui acontece basicamente porque se eu tenho uma raiz complexa, isso aqui dá zero, o conjugado também, se eu jogar aqui, a conjugação ela respeita a soma, respeita produto, então o conjugado sai da soma e do produto. Então, se eu jogar um conjugado aqui, ele vai subir aqui. E depois vai agora, se os coeficientes são reais, eles são iguais aos seus conjugados, né? E por último, conjugado a soma é a soma dos conjugados. E como a R original é real, que dá zero, conjugado de zero é zero. Então, basicamente por isso. Quando os coeficientes são reais, toda vez que aparece uma raiz, aparece o conjugado dela. Tá? Então, nesse caso também, esse método não funciona, né? Para a gente botar a raiz aqui em cima, essa raiz tinha que ser real. Se a raiz for complexa, o que a gente faz? A gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Tá? Esse método não funciona imediatamente nesses dois casos. Mas a gente vai ver que a gente consegue adaptar esse método e fazer ele funcionar também nesses dois casos. Sabendo que você tem raízes reais, mesmo elas sendo repetidas, você consegue achar um par de soluções fundamentais que a gente vai eventualmente botar aqui. E a mesma coisa para raízes complexas. Se elas são complexas, também a gente consegue achar um par de soluções fundamentais. Beleza? Isso a gente vai fazer a seguir, mas antes da gente continuar, eu quero só lembrar que na hora de usar esse método, o que você vai usar é essa tabela aqui que a gente não terminou de preencher. Simplesmente você vai olhar para as raízes, ver que tipo de raízes você vai ver as soluções fundamentais correspondentes. Essa dedução que a gente acabou de fazer e as próximas, isso não vai ser cobrado, tá? Mas é muito importante você entender o que está acontecendo aqui com esse operador derivado, esse negócio de fatorar EDO e a partir da fatoração do EDO reduzir a resolução do EDO para EDOs menores, porque essa ideia vai ser muito importante quando a gente olhar para equações de ordem superior. Na ordem superior você vai ter mais raízes, a fatoração vai ter mais fatores, você vai ter mais possibilidades além dessas, né? Isso aqui é só ordem 2, né? Ordem 3, ordem 4 tem muito mais possibilidades de raízes. Beleza? Então é importante vocês entenderem o que está acontecendo aqui nessa dedução. Apesar disso aqui não ser cobrado, o que está acontecendo aqui é o que vai acontecer para a ordem superior. Beleza? Então, em seguida, vamos ver como é que a gente modifica esse método para achar essas soluções e aí a gente volta e completa essa tabela.